pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui dando início à live na página Cabelo Saúde e Companhia. Boa tarde a todos. Aqui dando início na live, hoje com o Fábio Urzulac. Para quem não me conhece, eu me chamo Keila. Boa tarde a todos. Sou uma das diretoras da página Cabelo Saúde e Companhia, juntamente com a Vanja Gonçalves do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Me deem um retorno, por favor. Me digam se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo. Me deem um joinha aí, se estão me vendo direitinho. Hoje estamos dando início à live sobre micropigmentação capilar, sobrancelhas, areolas, estrias, com o Fábio Urzulac. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Me deem um joinha, me diga se está tudo bem por aí, me digam. Obrigada pela presença de todos. Eu já estou chamando o Fábio aqui para entrar com a gente. Boa tarde. O Fábio já está entrando. Oi, Fábio. Boa tarde. Olá, tudo bem, Keila? Boa tarde. Está me ouvindo Tudo bem? direitinho? Tô. Eu Vê se você tá me ouvindo aí também. também estou ouvindo certinho. Então tá ok. Que eu tô com o fone, às vezes ele raspa um pouquinho, ele faz um chiado, qualquer coisa você me avisa. Agora eu fiquei sem áudio. Eu vou tirar o fone, tá me ouvindo melhor? Agora tá, agora tá ok. Qualquer coisa vocês dizem, por favor, se o áudio tá bom, se a imagem também tá legal aí. Boa tarde a todos que Tranquilo. estão entrando aqui, obrigada pela presença. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal aqui, deixa eu dar uma olhadinha, tem um pessoal conhecido aqui na. Bacana, eu vi que tem muita gente conhecida e muitas pessoas também que estão ansiosas para falar sobre esse assunto, né? Ah, pois é. Então, desde já agradeço o convite que vocês fizeram, né, para participar dessa live. Muito obrigada. E falar um pouquinho sobre o que é a micropigmentação capilar, né, como que é feito, tirar algumas dúvidas, né. É uma parte da micropigmentação que muita gente ainda desconhece ou conhece de uma forma muito pequena, perto do que ela pode oferecer. Mas antes, assim, pro pessoal, né, que não me conhece, né, a maioria do pessoal aí que entrou através da tua página, então, assim, minha formação, né? Eu sou instrumentador cirúrgico, né? E trabalhei durante 12 anos numa clínica de cirurgias plásticas em Curitiba, né? Eu sou de lá, eu moro há 8 anos aqui em São Paulo. E eu comecei trabalhando como instrumentação e na área de cirurgia plástica. E uma das cirurgias que nós mais realizávamos lá naquela época eram os transplantes capilares, né? Lógico, as técnicas não eram tão boas quanto hoje, né, quanto a gente vê. E fora isso, também tinha a parte de pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, porque em paralelo eu fazia faculdade de fisioterapia. Então, logo que eu me formei em 2002, eu passei a fazer os tratamentos também de fisioterapia na reabilitação pós-operatória. E ali eu enxerguei uma lacuna, né? Só vejam se o áudio tá ok, tá, pessoal? Tá E joia? ali eu observei uma, uma lacuna onde eu via que algo poderia ser feito para complementar os trabalhos de transplantes, né? Ou, em alguns casos que não eram recomendados os transplantes, que não tinham uma indicação por N motivos, né? Seja por uma área doadora muito pequena, uma área doadora insuficiente, ou por um cliente que não tinha um perfil para fazer um transplante, inúmeras situações que contraindicavam, e eu comecei a procurar naquela época.
Então comecei a estudar por conta, buscar material, conheci alguns tatuadores que faziam o trabalho. Alguns eu gostava, outros eu não gostava, e foi quando eu me especializei em 2013, comecei minha especialização, né? Então, entrei para a área da micropigmentação e desde então tô aqui, trabalhando hoje, né? Hoje eu atuo com o meu carro-chefe é a micropigmentação capilar e a micropigmentação de areolas, né? Faço também outros trabalhos como sobrancelhas e lábios, né? Mas o meu ponto assim chave que eu foco mesmo é a capilar e a parte de areolas, né? E alguns tratamentos também na parte de fisioterapia dermatofuncional, algumas coisas como reparo de cicatrizes, estrias, essas coisas eu trabalho ainda. Que bacana. Me deem um retorno, por favor, digam se vocês estão me ouvindo. Para mim que tá tudo ok. Dá uma olhadinha. A Erci tá aqui. A Erci sempre acompanha as lives aí. Um abraço. Legal. Beleza. Então, assim, o que eu tenho para dizer, né? A micropigmentação capilar hoje, Keila, ela é uma das áreas da micropigmentação, né? Para quem já seja micropigmentador e acompanha a tua página, entendam o seguinte: em termos técnicos, não é uma técnica tão difícil de ser executada, né? Porém, eu sempre falo até para os meus alunos que existe um limite, né, um limiar muito tênue entre o sucesso e o insucesso na micropigmentação capilar. E isso é decorrente do quê? Muita gente conhece a micropigmentação capilar devido aos trabalhos executados de efeitos raspado, né, de cabelo raspado. Ou seja, a pessoa tem uma calvície, principalmente androgenética, né, com uma extensão muito grande, né, um grau 7 que nós falaríamos, né, numa escala de calvície androgenética, e não tem área doadora para fazer um transplante ou não tem condições de fazer um transplante, que com um bom profissional da área médica não é um procedimento barato, né? Até existem propagandas tentadoras, preço barato, pessoal que vai para a Turquia, é algo duvidoso, né? E e assim acabam procurando esse serviço. Porém, a micropigmentação capilar, eu diria que é 10% da micropigmentação capilar. A micropigmentação capilar hoje, ela é um procedimento, né, que eu posso trabalhar. Eu levo para um lado mais clínico, né? Não que você precise ser da área da saúde para executar o procedimento, né? Eu deixo bem claro isto. Mas eu levo para um lado mais clínico. O que seria isso? Eu tenho parcerias com médicos que fazem cirurgia de transplante capilar. Eu tenho parcerias com dermatologistas, com médicos, e aí eu vou explicar o porquê cada uma delas. Com cirurgiões bariátricos, com psicólogos, na parte de oftalmo, né? Eu tenho um colega que é oftalmo, e além do oftalmo, pessoal de odonto também, né? Aí o pessoal pergunta, o que tem a ver odonto, oftalmo com a capilar, né? Psicologia. Muitos casos, né? Por exemplo, o cliente que vem por conta, sem ser indicação médica, normalmente é aquele efeito raspado, ele já conheceu o procedimento e ele quer deixar de ter aquele aspecto calvo. Então a micropigmentação, já vou falar tecnicamente como que é feito, o que é em si essa micro. Mas o cliente nos procura por isso. Quando ele é indicado das clínicas de transplante capilar, normalmente são para correções de cicatrizes que já existam previamente, né, de uma outra cirurgia executada com uma outra técnica, ou para complementar o trabalho, sendo que a área doadora não foi suficiente para preencher toda a calvície com o transplante, né? Então, normalmente eles dão preferência pela linha frontal, melhorar essa harmonização do rosto, e eu complemento toda essa região, né, que foi transplantada, e depois, se possível, eu faço também a parte de trás, onde vem uma segunda etapa cirúrgica aí.
Outro caso são os casos oncológicos, cirurgias, né, para remoção de tumores que deixam cicatrizes, Sim. queimaduras. Então, trabalhar com dermatologistas ou equipe especialista em cirurgias de queimados também me indicam alguns clientes. Psicólogos, onde existem algumas patologias no qual a pessoa tem uma queda de cabelo ou arranca os próprios cabelos, lógico, é tratado toda a parte emocional para depois procurar um trabalho. Oftalmologia, muitas cirurgias, né, que eles precisam para remoção de cistos, por exemplo, né, na região de globo ocular, eles fazem uma incisão em cima da cabeça, né, então eles entram o que a gente chama de uma incisão coronal, né, então toda essa cicatriz a gente pode camuflar com a micropigmentação, cobrir. Outro fator são as cirurgias bariátricas, normalmente pela diminuição de nutrientes, pela diminuição dessa parte de reabsorção de nutrientes. Muitas clientes, tanto mulheres quanto homens, têm uma diminuição desse volume de densidade de cabelo, tem uma perda muitas vezes expressiva. E além de fazer, lógico, todo o tratamento médico, todo o tratamento de reposição dessas vitaminas, na questão estética procuram uma micropigmentação. Então nós temos um leque para a gente explorar em termos comerciais mesmo, em termos de levar e principalmente levar uma solução para quem busca, né, uma correção para calvície, é uma técnica indicada tanto para homens quanto para mulheres, né? Hoje em dia, 40, quase 50% da minha clientela são de mulheres, então não é algo restrito ao homem. Aí entra o outro lado que é a parte de salões, né? Até a gente conversou um pouquinho, você é cabeleireira, né? E assim, muitos salões, barbershop, salões de cabeleireiro e clínicas de estética me procuram para fazer cursos. Eu acho muito válido, é bacana, só que lógico, além de não conhecerem, né, tanto micropigmentadores, pessoal da área de saúde ou cabeleireiro, seja quem for, desconhecem um pouco do mundo que é a micropigmentação capilar, né? A micropigmentação capilar, lógico, se comparado a um transplante, é um procedimento muito mais em conta. Porém, ainda assim, não é um procedimento barato. E o porquê? Porque o valor agregado nisso, você recuperar a autoestima de uma pessoa, né? E eu trabalho dessa forma, né? Eu quando avalio um paciente de micropigmentação capilar, eu faço uma avaliação, faço todas as perguntas inerentes ao que o cliente precisa, o que ele, porque às vezes tem cliente que vai lá com uma calvície e você pressupõe que ele queira fazer aquilo e não é uma cicatriz, né? E às vezes nem é aquilo que incomoda. Então, o que de fato incomoda esse cliente? Segundo, executar todas as etapas, não é feita em uma única sessão, né? Normalmente eu trabalho assim, normalmente 3 sessões para realizar um procedimento. Alguns procedimentos levam mais tempo. Só estou dando uma olhada aqui se o pessoal está perguntando alguma Isso. coisa. Peraí, eu vi aqui, o André Borring entrou aqui. Querido André, já fui meu professor, remoção de laser, é um dos caras que eu tenho como referência, né? Eu sempre gosto, desculpa, eu gosto de citar assim, os professores que eu tive, porque Claro, claro. são a nossa base, né? Dá E pra o ver. André, eu já troquei muita figurinha com o André falando sobre capilar e ele dando show de laser, né? Ele, o Dr. Trajano também na parte de terapia, o Dr. André com a parte de remoção. O André é fantástico. Isso aí. Mas voltando aqui. Então, assim, nós temos. Obrigado, André. Nós temos que ver o seguinte: eu levo por um lado onde a calvície, né? Primeiro que nós temos diferentes tipos de calvície. Nós temos pessoas com idades, com fisiologia, com comportamentos, hábitos de vida totalmente diferentes um dos outros. Eu não posso estabelecer um protocolo onde eu prometa que em apenas 2 sessões eu finalize. Tem clientes que sim, eu consigo finalizar com apenas 2 sessões. Porém, eu tenho clientes que eu às vezes acabo chegando a 5, 6, 7 sessões, né?
O máximo que eu já cheguei, tem um cliente que eu fui para 10, 11 sessões de micropigmentação. Por quê? Era um caso de uma alopecia areata. Eu já tinha atendido vários outros clientes com alopecia areata universal. Sim. E foi muito tranquilo, em média ali 4 sessões, né? Devido até muito mais à extensão da área. Mas nesse outro caso, devido às medicações que esse cliente havia tomado, além da areata, era um cliente que tinha passado por um processo pós-recuperação de um tumor, então já tinha submetido à quimioterapia, imunidade um pouco mais baixa, toma alguns medicamentos que podem dificultar um pouco a fixação, o tecido totalmente diferente no que diz respeito a até mesmo um tecido mais enebasiado, mais frágil. Então, eu, enquanto micropigmentador, eu tenho que passar, assim, independente da área que o profissional esteja hoje para iniciar na microcapilar, às vezes até um profissional que nunca pegou num dermógrafo, né, que é o equipamento que a gente usa para fazer a micropigmentação, entre para essa área, às vezes se sai até melhor do que quem já tem alguns vícios de profissão. Mas o que eu julgo ser importantíssimo quando uma pessoa for procurar um curso, por exemplo, de micropigmentação, é o seguinte: não é somente uma parte técnica. Chegou, pega o dermógrafo, entende o que é agulha e sai colocando tinta, né, na cabeça dos outros. Ele tem que entender, o profissional ele tem que entender que ele tem que ter um conhecimento básico do que é a nossa tela de pintura, né, enquanto artistas, né? É a nossa pele. Então tem que entender o mínimo de fisiologia da pele, como ocorrem os processos de fagocitose, toda a parte de imunologia, né? Como o organismo reage a isso, a colocação de uma tinta ali. Segundo, entender a química dessas tintas, como que essas tintas reagem, qual a possibilidade de alteração de cor, se alterar a cor, os porquês dessas alterações de cores. Fora que existem casos onde a gente usa uma tinta que tem uma menor durabilidade e outros casos uma tinta com maior durabilidade. Existe isso? Sim, existe. E muitos micropigmentadores negligenciam ou até mesmo não desconhecem realmente essa parte do conhecimento químico, né, dessas tintas, né? É, Tem algumas perguntas aqui, ó, por Isso exemplo, eu mesmo. vou voltar, né? Tem uma É, dúvida: quais os casos de micropigmentação em que a micropigmentação sai com o passar do tempo? Pode ser feito em todos os casos? A micropigmentação, eu só contraindico ela, é uma contraindicação absoluta em casos de alopécia cicatricial patológica, ou seja, onde exista um fator autoimune. São casos, por exemplo, líquen plano pilar, lúpus eritematoso discoide, a própria psoríase. Mesmo que a pessoa não tenha uma lesão no couro cabeludo, ela deve entender que é um processo autoimune, e a agressão naquele local pode desencadear sim a ter um início de um processo inflamatório que venha a gerar alguma lesão e possa gerar uma cicatriz. Então, são os casos que eu contraindico. Em relação à tinta, as tintas, elas têm. Eu não vou me aprofundar falando de tintas agora, mas assim, basicamente, são inorgânicas ou orgânicas, né? uhum. As tintas inorgânicas, elas têm uma menor durabilidade quando aplicadas no couro cabeludo. Já as orgânicas, de uma maneira geral, têm uma maior durabilidade. Uhum. Quando eu falo em menor durabilidade, um procedimento normal, 2 anos a 2 anos e meio com a tinta inorgânica. E acima de 4, 5 anos, eu conheço pessoas até com 8, 9 anos de procedimento e ainda está lá a tinta. Maravilha. Então, assim, lógico, não são, eu estou falando a grosso modo, existem pigmentos que são inorgânicos, que têm uma grande durabilidade, como por exemplo a cor branca, né, o dióxido de titânio, ele tem uma grande durabilidade, mas assim, são algumas exceções que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, né? Então, Essa é uma pergunta. existem essas diferenças. Tem uma outra pergunta aqui até da Erci Costa, eu já vou responder, tá, Erci?
Isso aí. Então, assim, o que vai diferenciar para o profissional, né? Quando eu falo assim, nossa, tem profissional que nunca ouviu falar em patologia. Por isso que eu ministro, né, nos cursos. Lógico, você não vai ser um dermatologista, você não vai fazer diagnóstico. Mas até mesmo, aí eu acho legal os cabeleireiros que entram para essa área, porque tem um senso de observação muito maior. Então, às vezes, você tá com uma manchinha aqui no couro cabeludo, você já viu o que que é isso? Você tá com uma descamação tal. Não que você vá saber o que é aquela descamação. Aí eu pego, né? Eu hoje estou fazendo o curso de tricologia, né? Eu não sou tricologista, estou ainda me formando. E, por exemplo, tem uma determinada lesão na pele. Olha, você tem uma lesão na pele, nessa região eu não posso fazer. Antes de fazer a micro, eu sugiro que você vá até um tricologista, até um dermatologista e verifique o que que é isso. Eu, como profissional, eu tenho que conhecer pelo menos os tratamentos mais realizados, mais comuns para queda, né, para controle da queda, sejam ele laser de baixa intensidade, né, seja o ILIB, né, a técnica ILIB, seja um microagulhamento, seja um MMP, que é micro, né, permeação de medicamentos, né, ou seja, faz o drug delivery ali, que a gente chama, seja um minoxidil, seja um tratamento medicamentoso via oral. Então, eu saber os tratamentos básicos e o que eles fazem me dão uma correta noção de quando iniciar ou quando pausar esse procedimento de micropigmentação. Por isso que deve haver um planejamento. Então você começa a ver aí que a micropigmentação não é algo tão simples, né? Então eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cliente chega, ele tem cabelo, mas tem uma rarefação. Ele não fez transplante, ou seja, esse cabelo não é transplantado. Ele é um cabelo que tem a genética, por exemplo, ele tem uma calvície androgenética que está em evolução. E ele procura para fazer a micropigmentação. Eu sento com ele e explico, olha, eu posso fazer. Porém, a técnica usada para ter um resultado adequado é uma técnica que nós chamamos de densidade. Essa técnica de densidade, os pontos eles são muito próximos. Então, para quando a pessoa tem aquele cabelo bem ralo, com uma densidade muito menor, fica muito bom. Só que se ele perder esse cabelo, esse resultado estético de hoje vai ficar horrível amanhã, se ele perder todo o cabelo. Então ele tem que estar ciente. E o que, que esse ciente quer dizer? Que ou ele inicia um tratamento para segurar essa queda, seja com tratamento medicamentoso que o médico vai prescrever para ele, seja com um MMP, seja com microagulhamento, né, com algum esteticista ou tricologista, seja com um tratamento cosmetológico, máscaras, shampoos, seja a parte nutricional que é importantíssima. Né? Sim. Então, essas orientações, por isso que eu fui buscar agora, né, há um tempo, a tricologia, para eu ter um suporte, eu senti essa necessidade. Lógico, tenho tricologistas que eu indico e confio, né? Dermatologistas, médicos, então eu tenho esse trabalho em parceria. Vetorização. Isso. E aí eu vejo uma dificuldade, às vezes, pro pessoal que é da área de cabeleireiro, porque às vezes não tem esse contato. Então, se não tem, não é que é impossível você fazer micropigmentação. Você vai fazer. Mas você vai, em certo momento, precisar de alguém para indicar, ou você se especializar em tricologia, por exemplo. Né? Eu recomendo, porque é importante você saber essas interações. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma micropigmentação, não há uma fixação, ou eu cometi um erro de usar uma tinta de alta durabilidade num cliente desse que eu falei, que está perdendo, então eu não quero algo tão duradouro. Eu vou explicar para o meu cliente, olha, para você é indicado isso, né? O valor não muda de uma tinta para outra, né? Em termos de quando eu cobro. Mas o trabalho, todo esse feedback, todo o acompanhamento pós-procedimento, isso é nisso que é agregado o valor. Então não é ali fez como uma sobrancelha, volta para um retoque daqui a 40 dias e tchau, né? É. Só te vejo no que vem. Não é muito assim. Eu sempre estou acompanhando os meus clientes, né?
Então, isso é Exatamente. muito importante. Até vou dar uma respondidinha aqui na pergunta lá da Erci que eu falei, né? Ela pediu para explicar a diferença da pele do couro cabeludo em relação ao resto do corpo. A derme é mais fina? Depende, tá, Erci? Normalmente, a epiderme, porque assim, a gente coloca a tinta aonde, né? A gente coloca essa tinta na derme, tá? Então nós temos a epiderme, que ela é formada lá pelas 4 camadinhas dela, tá ok? Então, passando, não vou falar de fisiologia da pele aqui, mas passando a epiderme, nós chegamos na derme, que é onde a gente vai depositar a tinta, que é onde tanto o micropigmentador quanto o tatuador depositam a sua tinta. Então, primeiro tabu aqui que tem muita gente que vai brigar comigo, que discorda, enfim, né, sem problemas. Eu me baseio no que a fisiologia me diz, no que a anatomia me diz. Então, assim, a tatuagem vai mais profundo? Não. Tá? Uma tatuagem feita muito profunda é aquela tatuagem que eu sempre brinco, uma tatuagem de cadeia. Ela fica feia pra caramba, né? Isso tudo estourado. Uma tatuagem bem feita e Meio verde. micropigmentação, se você pegar um bom tatuador, você vai ver que ele trabalha com muita delicadeza e agride muito menos a pele, às vezes, do que micropigmentador que não sabe trabalhar. Então, assim, em relação à pele ser mais espessa, né, essa derme, depende, tá, a Erci que perguntou. Então, assim, na face, nós temos uma espessura que vai de 0,2 milímetros, por exemplo, regiões de pálpebra, né, seja superior ou inferior, né, até 0,4, alguns casos 0,5 milímetros. No couro cabeludo não é diferente. Nós temos toda a região do scalp, onde a região frontal, região temporal, normalmente ela é um pouco mais fina, então nós vamos considerar aí, em média, tá? Não é uma regra, em média 0,3 milímetros. Chegando na região posterior, região de coroa, essa epiderme, para você rompê-la e chegar onde a gente quer depositar tinta, considere aí 0,5, 0,6 milímetros. Lógico, existem situações em que essa pele, né, essa epiderme, vamos falar assim, é mais fina ou mais espessa. Isso. Pessoas que já estão calvas há mais tempo, já tomam bastante sol, aquele couro cabeludo já está muito queratinizado, você tem uma camada de queratina mais espessa, né? Não estou falando, lógico, em casos patológicos que a pessoa tem uma ceratose, né, uma queratose. É, Já em contrapartida, por exemplo, uma pessoa com areata é extremamente delgado, você mal toca a agulha, né? Porque a epiderme ela é avascular, você não tem sangramento se você só tocar a epiderme. Mas você mal toca a agulha, você colocou 0,2 milímetros da agulha, o que não é nada, né? E você já tem um sangramento, ou seja, você já atingiu a derme daquele cliente. E ali o micropigmentador às vezes fica insistindo em, não, porque eu tenho, ele fica naquela insegurança de que acha que não foi tão na camada certa e afunda mais a agulha, ali dá problema, né? Então depende muito, tá? Normalmente uma espessura média, tá? Ela vai variar aí de uns, considere, de 0,3 a 0,6 milímetros, né? É uma regra? Não, não é uma regra. Tem como a gente saber? Não, não tem. Lógico que com a prática, você mal toca a pele e você já sabe se aquele tecido está com a maior resistência, se você coloca mais pressão nessa agulha, se você aumenta a frequência do aparelho, se a gente trabalha mais devagar ou trabalha mais rápido, né? Porque quem dera a gente pudesse trabalhar sempre rápido no procedimento, porque a capilar é um procedimento que é feito em, que nem eu falei, vamos supor, em média, 3 a 4 sessões, de 3 horas a 3 horas e meia cada sessão. Entendi. Então, é cansativo, é trabalhoso, requer atenção, requer conhecimento, né? Tudo isso é o que vai levar a um resultado bem feito. Isso mesmo. Fiquem à vontade para fazerem perguntas. Eu também já tenho algumas aqui, mas o Fábio acabou respondendo. E aí vocês Eu tô dando uma olhadinha assim. aqui na caixinha, quem não tiver, vocês podem também deixar aqui, né, nos comentários que a gente vai tentar responder todas. Perfeito, Fábio. Muito bem pontuado isso, né? Como a gente já conversou, eu como terapeuta capilar, eu tenho a mesma visão que você. Eu acho que você tem que fazer um bom diagnóstico, entender o seu cliente, para você poder
avaliar se realmente é isso que ele quer para ele ou não, se há condições, enfim, tem realmente que pontuar essas coisas assim. Muito obrigada pelas suas palavras aqui. Né? Tranquilo. E o que eu digo, se você não vai se especializar, tenha um profissional do teu lado, né? Não digo que precise ser dentro do mesmo espaço, mas que trabalhe em parceria. Então, hoje, por exemplo, tenho cirurgiões que eu trabalho em conjunto, né? Eu atendo aqui em São Paulo, tem um espaço no qual eu atendo, e tem duas clínicas de cirurgias plásticas, né? Uma somente de cirurgia capilar, falando bem a verdade, e outra de cirurgia plástica também. Então, assim, todos, o médico, ele confia muito em mim, e ele já falou, olha, é o seguinte, todos os meus clientes são indicação para você, né? Todos. Por quê? Por melhor que seja a cirurgia, excepcionalmente nos casos onde se tem uma área doadora muito boa, não foi mexida ainda, ele consegue um resultado maravilhoso, excelente. Caso contrário, para eu cobrir uma área maior, eu vou ter que diminuir essa densidade em certas regiões, e ali vai precisar de micro. E ali você vai completar o trabalho. Mas o porquê que ele encaminha para mim? Porque ele sabe a minha forma de raciocinar. Ele não manda para qualquer profissional. Então, assim, tem profissionais que fazem um trabalho maravilhoso, mas quando vai tentar fechar uma parceria com o médico, e o médico fala, tal, e tal procedimento eu uso tal medicamento. E o profissional fala, não sabia que existia, não conhece. Pronto, acabou, o médico não vai mandar para você. Ele não manda, né? Quando você tem um mínimo de conhecimento, e às vezes, é muito legal que às vezes até os médicos eles falam, Fábio, como funciona isso na micropigmentação? Você pode me explicar? E aí a gente senta, perdão, e conversa, né? Então isso é muito, muito bacana, muito bom. Eu estou escrevendo um livro sobre micro, né, capilar. Então, assim, vai demorar ainda um pouco. Já era para estar pronto faz tempo, mas olhando, revendo. Ontem eu apaguei umas 20, 30 páginas e comecei a reescrever, porque eu falei, não, vou colocar de forma diferente, que fique mais fácil o entendimento, que seja menos chato ali na leitura, né? Porque eu estou tentando fazer bem completinho, Que né? bacana, Fábio. Até as perguntas do pessoal que de repente deixar, você pode me repassar, depois eu respondo aqui, ou a gente faz uma outra live só para responder perguntas, né? Perfeito, gratidão pela quantidade de informações. Eu acho que tem muitos profissionais aqui, alguns leigos, outros já profissionais na área atuantes, muitas pessoas curiosas Sim, também para entender, né, um pouquinho dessa área aqui que a gente acha que realmente tem que vetorizar, porque chega um momento que não é só a questão financeira, mas assim a questão às vezes a pessoa ela quer ter uma, digamos assim, ela tem o cabelo como um adorno, né? Mas em outros casos já mexe com a autoestima das pessoas. Eu vou dizer assim por mim aqui, muito do que eu vejo. Um jovem rapaz, ele começa a perder o cabelo, né? Vamos dizer. Aí ele já vira motivo de piada, de vários comentários e tal, e aquilo acaba mexendo com a autoestima da pessoa. sim. Então, às vezes ele quer fazer, mas ele fica, poxa, eu quero fazer um tratamento, não tenho condições, poxa, eu quero ter cabelo para não virar motivo para os outros. Aquilo acaba causando outros transtornos, perdão, aí não necessários. Então, assim, sabendo que existe essa área, né, também pode vetorizar, mas na questão assim, vendo as possibilidades, né? Se isso realmente vai ser possível para a pessoa, como um todo, se vai trazer um benefício, e a partir do momento que a pessoa entenda que não é para deixar de buscar ali o atendimento, entender o porquê daquela queda capilar, o que está acontecendo direitinho. Então, é muito importante. Essa live aqui é muito especial para te quebrar muitos paradigmas, e também, vai colocar pigmento no couro cabeludo, mas aquilo vai causar uma reação, vai causar, gente, a gente sabe disso. Mas contanto que procurem-se profissionais que têm conhecimento na área, e aqueles que ainda não têm, tenho certeza que a partir de hoje vão começar também a ver essa questão da micropigmentação capilar, falando, e até em outros, né, que você também vai citar, de uma outra forma, né? Não como um inimigo, mas sim como um grande aliado aí para o bem-estar de todos. Então, assim, em relação a... Só ver se está me ouvindo, ok? Em relação, né, a essa questão,
de o quanto dói essa questão, emocionalmente falando, da calvície, né? Seja uma calvície completa, seja uma diminuição do volume, tanto para homens quanto para mulheres, né? Tanto que uma das primeiras coisas que eu digo, né, é uma tríade que nós temos que respeitar em micropigmentação capilar, que chama-se ética, responsabilidade e o domínio técnico. Se você faltou com ética, né? Eu, por exemplo, eu tenho, assim, é algo meu, não estou falando que todo mundo deve ser assim, mas eu respeito isso. Eu não chamo o meu cliente de careca. Ponto. Pra gente, eu tenho amigos que não tem cabelo, que tem uma calvície, e que, mesmo assim, mesmo tendo liberdade, eu também não chamo de careca. Porque cada um tem cliente que já chega, eu tô careca, eu sou carequinha, eu sou conhecido como, né? Mas aquilo muitas vezes dói para o cliente. Claro. Então, isso tem estudos feitos, né? Até eu tava dando um artigo de 2011, é um artigo já um pouco antigo, mas assim, que fala justamente sobre essa questão da parte psicológica nos clientes com calvície. Cerca de 70% dos clientes têm algum grau emocional alterado, né? Seja uma leve insatisfação visual, eu estou me incomodando porque aqui eu estou com um pouquinho de entrada, aqui na minha coroa está caindo um pouquinho, mas não deixa de viver por causa daquilo. Até graus de depressão grave, né? Lógico, esse cliente com uma depressão grave eu nem atendo. Primeiro ele tem que fazer um trabalho de reequilíbrio, né? Um tratamento emocional para depois a gente poder fazer qualquer coisa, né? Sim, né? Não somente eu, mas eu tenho outros colegas que já pegaram casos também de cliente que tentou suicídio por causa de calvície, né? Então a gente minimiza as coisas porque não é algo tão comum, mas existe, né? A calvície feminina traz muita queixa em relação a essa parte visual. O homem, assim, eu comparo às vezes a calvície do homem a uma mulher que fez uma mastectomia. Nossa. Porque tem homens que chegam assim, eles não querem encontrar ninguém na clínica, eles não querem que ninguém os veja entrando, eles têm vergonha, às vezes eles mesmos têm dificuldade de se comunicar e expressar o que realmente eles têm de problema. Tenho clientes que casaram de boné, para você ter ideia, ou deixaram a vida social porque tem alguns eventos que não pode entrar de chapéu ou boné e não se sentem seguros. Então, a microcapilar, antes de mais nada, ela devolve autoestima, né? Segundo, aquele efeito, seja cabelo raspado, seja uma camuflagem, né? E o importante é que a gente saiba respeitar isso, saiba daí, com responsabilidade, traçar um plano de tratamento para esse cliente e, né, dominar tecnicamente para evitar fazer besteiras, né? Dominando esses três pilares, o profissional ele tem tudo para dar certo. Eu digo hoje que a micropigmentação ela é uma parte do que eu chamo de micropigmentação reparadora, digamos assim como a de areolas, porque ele foge muito do que a gente está acostumado a tratar, a atender, né, nos estúdios de micropigmentação. Então, existem N situações, N protocolos. O que eu gosto de passar para todos os profissionais e alunos é que, assim, que ele não vá com um protocolo pronto, que ele entenda, saiba interpretar o que o cliente quer, o que pode se fazer e o que a gente consegue fazer. Nunca prometer, gerar uma expectativa maior do que a gente consegue cumprir, né? E isso é feito todo com planejamento na hora da avaliação, né? Até algumas pessoas aqui me perguntaram aqui, ó, né, sobre a questão de expansão de fios. Eu já vou entrar nesses detalhes mais técnicos, tá? Quanto tempo? Ó, aqui, ó, deixa eu só ver. É que eu perdi a pergunta aqui. Tem a Vanessa aqui em cima também. Vanessa, Estúdio da Beleza. Você indica quanto tempo de pausa entre uma sessão e a outra sessão? Isso que eu tava, até essa daqui que eu tava procurando. Então entenda o seguinte, vamos lá. Normalmente uma micropigmentação de sobrancelhas, vamos colocar sobrancelhas, as pessoas pedem de intervalo, em média 30 a 40 dias para se fazer um possível retorno, né, um possível retoque.
Quanto tempo entre cada sessão de microcapilar? Eu faço cada atendimento de microcapilar. Então, eu faço uma sessão hoje. A minha segunda sessão, entre 12 a 15 dias no máximo. Aí muita gente se assusta. E daí metem o pau em mim, né? Falam, Fábio, você não espera o período de cicatrização. Então, vamos colocar um pouco de lenha na fogueira aqui. Primeiro, qual é o tempo de uma cicatrização? Né? A maioria não sabe. Né? Não é os 28, 30 dias que o micropigmentador espera para refazer uma sobrancelha. Tá? Não é. Até porque, imagine assim, uma pele mesmo sem ter qualquer agressão, qualquer lesão, ela leva de 59 a 75 dias para essa epiderme se renovar. Então, o ideal, qualquer procedimento de micropigmentação, é que eu espere pelo menos 59 a 75 dias para falar, realmente houve uma fixação, eu não deixei muito superficial. Então, isso é fisiologia que diz, não é o Fábio. Segundo, imagine que para eu fazer um fio, né, para que eu consiga fazer esse tracinho numa sobrancelha, fiozinho por fiozinho, o dermógrafo ele vai bater numa determinada frequência por segundo. Vamos colocar ali uma média de 100 a 120 pontos por segundo. Então, se você demora 10 segundos para fazer um fio, você bateu aquela agulha, entrou 1.200 vezes naquele tecido. Enquanto que numa capilar, eu vou pontinho por pontinho, eu fico lá, 1 segundo, isso para trabalhar tranquilo, 1 segundo. Então, ele bateu 120 vezes cada pontinho daquele, e esses pontinhos são espaçados. Por isso que eu faço uma sessão com os pontos mais espaçados, a segunda eu aproximo mais. E entenda-se que é o seguinte, todo o processo de reparo tecidual, ou seja, eu tive uma agressão. Então, eu tenho uma grande diferença entre regeneração e cicatrização. Regeneração, eu não tenho alteração da estrutura tecidual. Cicatrização, eu tenho a mesma função mantida, porém essa pele é levemente diferente, ela é similar à pele anterior. Em qualquer procedimento de micropigmentação, nós não temos o processo de cicatrização implantado, nós temos uma regeneração, né? Então, já começa por aí, eu não tenho todas as fases do processo cicatricial envolvidas ali. É muito menos agressivo do que se pensa. Exceto se eu pegar, por exemplo, pessoas que trabalham com indutor manual e não sabem trabalhar, né, que é o Tebori, e fazem um corte profundo. Ali eu vou ter uma cicatrização e até alteração. Eu já peguei clientes de sobrancelha com fibrose na sobrancelha, Eu ia por falar causa do isso. corte que fizeram. Então, existem essas diferenças. Mas assim, 99,5% dos micropigmentadores não entendem dessa forma. Eu, por muito tempo, falava sempre, até por uma questão de praticidade, quanto tempo para cicatrizar? Mas não é para se regenerar essa pele, tá ok? Então, assim, 12 dias é um período tranquilo para você fazer. Até porque se você for respeitar fazer ali cada sessão a cada 40 dias, o cliente some e nunca mais vem, porque a ansiedade deles é o lado mais difícil da gente trabalhar com micropigmentação. Ele fala que entendeu, que vão ser 3, 4 sessões, que pode haver possibilidade de mais. Eu não cobro por sessão, eu cobro o procedimento feito, então quanto mais demora, pior para mim, não, né, só para o cliente. Mas passou a segunda sessão, ele já quer aquilo pronto. Então, assim, você tem que segurar o ânimo, explicar, reexplicar, explicar mais uma vez, né? Isso Então, mesmo, é bem... com certeza, bem Aqui, ó. Isso aí. Fernando Silva perguntando, né? Tudo bem? O Fernando já foi aluno aí, tranquilo, né? Hoje, qual o melhor tipo de pigmento? Depende, né, Fernando? Que nem a gente já conversou algumas vezes, depende da situação. Pigmento inorgânico, situações onde o cliente está perdendo cabelo, onde ele tem incerteza se ele quer aquele procedimento para sempre, ou está num processo do cabelo estar ficando grisalho, está em dúvida, a gente pode usar um pigmento que dure menos e depois pode avançar com uma tinta que dure mais. Marca de tinta, não vou falar aqui porque existem
N marcas e o que eu digo assim, o que tem dentro dessa tinta? Eu tenho que entender o que tem dentro, não importa a marca. Aí, lógico, eu tenho as minhas de preferência, mas assim, me viro bem com qualquer marca que existe hoje no mercado nacional. Tá? Isso aí. Lembrando que qualquer coisa vocês chamem a gente no direct. Faltam aqui mais 15 minutinhos, né? Vamos tentar Nossa, passa responder. rápido. Fábio, tá tão interessante, a gente nem conversou tudo assim que gostaria. Até você tinha me comentado antes sobre areolas de eu falar. Eu falei, ó, vamos fazer outra live, porque senão Vamos não dá fazer, gente. tempo. Se você puder, né, falar da só uma introduzida, né, mais pelo menos uns 5 minutinhos, aí a gente já Sim, vai sim, no final, e se você claro. prestigiar com a sua presença, que é a oportunidade de uma próxima live, a gente sempre vai gostar muito, porque me chamou a atenção essa questão de micropigmentação paramédica. Eu achei muito legal. É um nome, né, que é conhecido, né? Eu chamo assim de micropigmentação reparador ou a parte de micropigmentação corretiva, né? Eu chamo. Então, falando, né? Desculpa aí quem eu não respondi, tá, pessoal? Às vezes travam as perguntas, aí passa muito, depois a gente vai vendo. Eu peço aí para vocês depois me repassarem as perguntas, alguma coisa assim. Eu não sei nem compartilhar a live, eu não sou muito desse mundo assim. Mas assim, o que eu digo, né, em relação à micropigmentação, entrando agora para esse lado da corretiva ou paramédica, por exemplo, a parte de areolas, né? Eu estou falando da parte de areolas porque ela engloba também a parte de vitiligo e outras coisas. Isso. Mas falando da areola em específico, um procedimento de areolas, né, ele é um procedimento que ele serve tanto para uma pessoa que passou por uma mastectomia, fez o implante de prótese de silicone, já está cicatrizado, ou seja, já se passou entre 8, 9 meses até um ano pós-cirúrgico. Eu gosto de trabalhar pós-inclusão de prótese, após um ano, né, de pós-operatório, né, porque aí sim, esse período de cicatrização vai levar um ano para se completar, né, e não 30 dias. É, aí sim fazer o acabamento, entrar com aquela cereja do bolo que é a micropigmentação de areolas. Fora as pós-mastectomias, né? Com inclusão de prótese. Algumas mastopexias, outras cirurgias de correção na mama, né? Ou seja, toda cirurgia plástica na mama, ela é passível de precisar de uma correção com micropigmentação. Porém, assim, uma pessoa que perdeu a mama e que a gente reconstrói, independente se o médico, se o cirurgião deixou aquela papila mamária ali, fez um enxerto ou preservou a papila mamária, independente disso, há indicação para fazer a areola toda, reconstruir, redesenhar essa areola. Em casos onde a pessoa fez uma cirurgia plástica e ficou só com aquela cicatriz ao redor da areola, né? Então entenda, ali às vezes não é nem só, às vezes não é nem uma cicatriz, às vezes ficou só uma hipocromia, né, uma acromia naquele tecido, mas a cicatriz está muito, muito delicada, né, porque o cirurgião ele tenta ao máximo fazer com que a cicatriz seja excelente. Porém, existem os fatores na cirurgia que podem levar ao quê? A alterações cicatriciais, cuidados da cliente, biotipo, hábitos de vida, às vezes até fatores étnicos que predispõem a uma cicatrização melhor ou pior. Então, antes de eu trabalhar com a micropigmentação nesses casos, o ideal é trabalhar com protocolos de estética. Eu trabalho com dermatofuncional e sei, né, fazer alguns protocolos em relação a isso. Caso o profissional micropigmentador não seja da área da saúde, não seja da área da estética, não seja um biomédico, trabalhe em parceria com alguém que faça esse trabalho, porque às vezes somente o trabalhar a terapia antes da micropigmentação já dá um excelente resultado. E aí sim, finalizado todo o tratamento, se necessário, faz-se uma micropigmentação. Fora essa questão de pós-operatório, existem daí os traumas, né, decorrentes de acidentes, principalmente daí o que chega até nós são os casos pós-queimaduras, né? Então, e é um tecido normalmente difícil de se trabalhar, por quê?
as queimaduras nem sempre elas são recentes. Então, às vezes a pessoa se queimou quando tinha lá 5, 6 anos de idade e vem, né, chega até nós, no nosso consultório, com 30, 40, 50 anos, né? Então, é uma cicatriz onde você precisa trabalhar toda essa questão de aderência e fibrose cicatricial, verificar quais as principais necessidades dessa cliente, se é estética ou às vezes funcional, porque às vezes ela tem uma retração de mama que pode atrapalhar, por exemplo, numa movimentação, numa musculatura acessória de respiração, né? Isso. Então você trabalha a parte funcional também, né? Então, o que é mais importante? Porque para essas pessoas resgatar a autoestima é muito importante. Então, a gente pode trabalhar em paralelo, mas trabalha-se a característica da pele para depois se trabalhar a micropigmentação, né? Com certeza. Então, é um trabalho maravilhoso, assim. Eu atendo as clientes particulares, as clientes que, né, são pagantes, mas esse é um trabalho onde, que, além disso, eu faço um trabalho voluntário também, né? Que Então, lindo. todo mês eu separo na minha agenda um período para atender clientes de forma voluntária, que não tenham condições ou que tenham passado por um trauma muito grande, enfim, né? A gente sempre Incrível. está trabalhando assim, dessa forma. Desde que eu comecei na micropigmentação, eu sempre trabalhei dessa forma, com essa parte de restauração de areolas, né? Parabéns pela sua iniciativa. Vamos aproveitar para responder mais uma perguntinha, da Rosana. Quais os cuidados deve-se ter, né, entre as sessões? E depois você fala dos seus cursos, como o pessoal te encontra, tudo mais. Você fala um pouquinho de você, por favor. Certo. Os principais cuidados que deve-se ter entre as sessões, tá, Rosana, né? Rosana, os principais cuidados. Eu digo que assim, os 5 primeiros dias são fundamentais para o pós-micropigmentação. Então, o cliente saiu, vida normal. Ele vai ficar com aquele eritema, né, na pele, ou seja, pele avermelhada, vai ficar aquela hiperemia, né, entre 24 no máximo 48 horas, devido, lógico, à agressão, dependendo da sensibilidade da pele desse cliente. E o que a gente precisa é manter esse couro cabeludo limpo. Porém, nos 3 primeiros dias, quando eu recomendo que o cliente não o lave, não é não higienizar. O não lavar é assim, evitar banho quente, né, aquela água fervendo na cabeça, jato d'água e qualquer shampoo. Eu falo para o cliente, use uma espuma de higienização, até essas faciais que mantêm, né, um equilíbrio do pH, eu até tenho a minha marca de preferência que eu uso, ou coloca umas gotinhas de shampoo Johnson na mão, faz aquela espuminha e apenas dá uma massageadinha e a água a temperatura ambiente enxágua. Seca com uma toalha de uso único, limpa, ou tem esses papéis de limpeza que a gente encontra em mercado, que não é um papel toalha, ele é um pouquinho mais grosso, que ele é até lavável, mas lógico, usa, joga fora, e seca bem a região. Vida normal. Se for imprescindível se expor ao sol, tá? Protetor solar 24 horas depois. Caso contrário, não. Aí muita gente pergunta, eu tenho cabelo, protetor solar spray, né? Existem também protetores que eu indico que são os protetores que não são físicos, são os protetores solares químicos, né? Que não tem o dióxido de titânio. Fora isso, dependendo do tipo do procedimento, se for um efeito raspado, eu entrego para o cliente uma pomada reparadora pós-micropigmentação, né, que eu uso hoje da Haute Medical, né, que é uma linha que eu confio e gosto de usar e me traz bons resultados. Fora isso, não usa Bepantol, não usa hipoglós, não usa minâncora, não usa nada. Porque assim, é um boom de coisas que aparecem, o pessoal usando. E atividade física intensa, ou seja, que haja uma transpiração excessiva, ela pode prejudicar a fixação, sim. Então eu peço 3 dias ali sem fazer exercício físico intenso. Mas o meu cliente é atleta de elite, atleta profissional e precisa treinar. Ok, eu não vou mudar a rotina desse cliente. Vai treinar. Porém, está treinando, deu um intervalinho no treino, está muito suave. Água corrente, tira aquele excesso de sal por causa da transpiração. Com É o que eu certeza, para sempre evitar a peço oxidação também.
E fatores Exatamente. epigenéticos, né, Fábio, também interferem nessa questão aí. Oi, desculpa, não ouvi. Perdão, Fatores? fatores epigenéticos, né? A pessoa é o que você acabou de falar, a pessoa acabou de fazer o procedimento, ela vai lá se expor, um exemplo, né? Uma situação, uma fumaça, uma sujeira, tal, e também tudo Sim, interfere no processo também. sim. Até assim, não consigo passar no couro cabeludo desse paciente quando ele tem cabelo, porque é ruim de fazer a aplicação. Mas no pós-procedimento imediato, quando é um efeito raspado, eu passo também da linha da Halt, eu uso um gel protetor para micro que ele forma, além de ter as suas propriedades farmacológicas dele, né, como controlar, por exemplo, esse processo inflamatório, ele forma uma película protetora. Então, ele fica ali por cerca, se a pessoa não ficar mexendo, tocando, ela dura até umas 5 horas. Então, ela faz justamente um filtro, né, físico, evitando contaminação de partículas do ambiente e tudo mais, né? Fuligem, essas coisas. Perfeito. Fora isso, uma coisa bem lembrada que eu acho fundamental, alguns casos de micropigmentação, é interessante que se faça antes do procedimento, dependendo do tipo do couro cabeludo desse cliente, que a gente faça aquilo que você conversou com o Trajano. Laser. Laser, né, seja o vermelho ou infra, local, a gente pode fazer antes do procedimento, a gente pode fazer depois do procedimento, pode fazer o ILIB durante a sessão, você está micropigmentando e o cliente está com ILIB, né? Então, isso é fundamental, assim, eu acho que quem tem essa possibilidade, é maravilhoso você poder usar, né? A recuperação É fixação, fantástico. cicatrização não, né? A regeneração é muito mais rápida. Exatamente. Fábio, vamos tirar, né, uma fotinho aqui. Meninas, por favor, tirem uma fotinho pra gente. Aí, acho que elas Beleza. tiraram. Nós temos aqui 4 minutinhos, né? Quero pontuar aqui. Excelente live, muito Ah, bacana. conhecimento envolvido. Vamos marcar sim. Vamos ver a sua disponibilidade aqui. Se as meninas, né? O pessoal que está aqui presente, obrigada, gratidão pela presença de todos. Se tiverem dúvidas, quiserem uma próxima live com o Fábio, por favor, deixem aqui também nos comentários, nos chamem no direct. A Van já está colocando aqui o contato dele também. Agora ele vai falar um pouquinho dele, explicar sobre os cursos, como funciona e tudo mais, por favor. E muito obrigada, Fábio. Gratidão imensa Então, tê-la. agora com essa bagunça toda que está acontecendo, os cursos estão, né, parados, não preparei o curso online, né, porque é um curso online bem extenso e eu não queria preparar um material que deixasse a desejar. Mas assim, tão logo volta, eu tenho uma turma programada agora para o final de junho, aqui em São Paulo, né? Eu ministro os cursos aqui em São Paulo e eventualmente eu ministro em Curitiba também, né? Os cursos são presenciais, tá? Eles hoje têm 3 dias de duração, porém eu estou estudando aumentá-los para 5 dias de duração. Eu sei que às vezes o pessoal, não, Fábio, eu quero um curso mais curto, não tenho possibilidade, mas é, eu acho assim, é um sacrifício que você tem que fazer de ficar uns 5 dias, né, que não é nada, né, se comparado à quantidade de conhecimento que você vai ter ali e levar para a vida profissional. É um curso, para quem quiser informações, eu tenho todo o informativo do curso, pode mandar aqui no direct, né, só adicionar a página, ou por e-mail, né, acho que vocês colocaram um e-mail Sim, ali, sim, sim. A Van já está que é colocando. contatorzulac@gmail.com, tá ok? Ou pelo direct mesmo, a gente conversa, a gente manda e-mail, né? Ou eu ou minha esposa, que ela cuida dessa parte de cursos comigo, ela manda para vocês aí, para quem quiser, tá ok? E o pessoal que acompanhou a live aqui, precisando de fazer alguma pergunta, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, você sabe, às vezes, né, que eu respondia 2, 3 horas depois, às vezes no outro dia, mas eu sempre dou um retorno, tá, pessoal? Muito feliz com essa live que esclareceu muita coisa e abriu aí, né, um novo mundo aí para algumas pessoas que ainda não conheciam, né, e não tinham a oportunidade de ouvir falar também sobre, né, essa técnica aí, enfim, todo esse trabalho incrível que você faz. Eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade aqui com você, né? E qualquer Não, coisa, tranquilo. nos chamem aqui que a gente vai marcar uma próxima live sim, assim que o Fábio tiver Marcamos disponibilidade. sim, com certeza. Vamos cair em 26 segundinhos aqui, então vamos. Tá, joia. Um abraço, obrigado para todo mundo, né? Obrigado Muito vocês mais obrigada. uma vez pela oportunidade aí.
E vamos combinar outra live sobre outros assuntos, que nem eu falei, não só de microcapilar, mas o que for dúvida do pessoal. Isso Tá, aí joia? mesmo. Gratidão, obrigada pela Eu presença que de todos que agradeço. tiraram a tarde conosco. Obrigada a todos, fiquem com Deus.